Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Chegamos finalmente à carta de Paulo a Tito. É uma carta pequena, tem 4 capítulos. Agora, já no primeiro capítulo, tem uma introdução bem longa, né? Que é o prefácio e saudação. E essa carta é bem prática, ela trata-se de instruções ao jovem Tito, que é um dos filhos espirituais de Paulo. Paulo achou por bem enviá-lo a Creta para que pudesse continuar a pregação, o crescimento, né, ajudar no crescimento dos irmãos que eram novos convertidos, né, novos conversos, e para que eles não sejam influenciados a ponto de aprenderem coisas totalmente diferentes do evangelho que Paulo pregou. Precisava desse cuidado e Paulo, em confiança, enviou Tito. Então o povo de Creta estava, infelizmente, querendo comparar Jesus Cristo com Zeus, que era um dos deuses da mitologia grega, que não tinha uma boa fama. E Paulo, nessa carta, ele fala com Tito para que ele mostre a grande diferença que existe entre Jesus e o tal Zeus, que era conhecido por ser um dos deuses do Olimpo, como eu já falei, mentiroso, enganador, conquistador de mulheres e que fazia qualquer coisa para conseguir o que queria. Começando pela introdução, Paulo já destaca o caráter de Deus. Veja o que ele diz aqui, ó. Paulo, servo de Deus, isso já no versículo 1, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança de vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele segue com as instruções para Tito, instruindo a que ele devesse escolher presbíteros, bispos, né? Anciões, para que tomassem conta das diversas igrejas que existiam ali na ilha de Creta. E ele destaca o caráter que esses homens devem ter. Que o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está dentro, de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem o ensino. A gente sabe, a gente vê através de outras cartas, que alguns dos judeus que vinham sempre para... Paulo plantava semente numa cidade, em um determinado ali país, ele ia plantando a semente nas cidades e vinham os judaizantes atrás, trazendo uma doutrina diferente, querendo que os gentios, né, voltassem às leis antigas dos judeus, circuncisão e outras coisas mais, que já tinha sido abolido da lei. E ele cita aqui um filósofo da época, né, deles, um filósofo cretense, que diz o seguinte: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, representa-os severamente para que sejam sadios na fé. Como eu disse, então, voltando aqui para o verso 10, ele cita o seguinte: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, movidos por vergonhosa ganância. Então, nos seus conselhos a Tito, Paulo segue dizendo que este continue exortando os cretenses, né, o Tito, continue exortando os cretenses a que sejam sadios na fé, não se ocupando com fábulas judaicas e nem com pessoas que não estão firmes na fé, longe das mitologias e mitos e comparações, porque o nosso Deus verdadeiro, nosso Jesus Cristo, ele não mente. Aqui ele diz, né, que todas as coisas são puras para os puros, no verso 15, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, a mente como a consciência deles são corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Este, então, serve como um capítulo introdutório para a carta de Paulo a Tito, mostrando basicamente quais os problemas da igreja de Creta, os problemas que Tito estava enfrentando, e a seguir, né, virão os 3 últimos capítulos, que são as instruções de Paulo para que ele possa saber como resolver e como se portar diante das adversidades que ele está enfrentando e ainda enfrentaria. Para nós eu desejo um ótimo dia, graça e paz de Jesus Cristo.